Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, nós vamos falar sobre campo harmônico. Para você que toca no louvor, é iniciante e ainda não sabe como fazer, como aí se organizar para que seu campo harmônico, sua parte musical desenvolva, essa aula é para você. Nós vamos dividir essa aula em 3 partes, na verdade será uma série de 3 aulas, aonde estarei falando sobre campo harmônico para o Ministério de Louvor em 3 fases: iniciantes, intermédios e avançados, tá bom? Então hoje essa aula é para você que é iniciante, já toca, já acompanha às vezes no Cifra Club, às vezes só tá travado e tocando no Cifras Club e observando e lendo cifras e ainda não consegue fazer aí progressões para poder tocar. Então essa aula é para te ensinar o básico, porque afinal, campo harmônico é a base de tudo. Meu nome é Adriana de Moura, esse é o canal de teoria musical, é o canal onde você vai desenvolver o seu chamado, vai desenvolver coisas muito legais para você. Então, se você chegou até aqui, já vai dando like nesse vídeo, já vai aí compartilhando para aquela pessoa que você vê que precisa de aprender um pouquinho do campo harmônico, beleza? Então, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Pessoal, se você já travou no louvor, tocando, quem sabe às vezes numa roda de amigos, ou mesmo lá no altar, na igreja tocando, e travou porque não sabia qual acorde usar, bom, isso às vezes acontece quando a gente não tem conhecimento do campo harmônico. Mas campo harmônico, o que é? Bem, campo harmônico é um conjunto de acordes que utilizamos num determinado tom. Tom é aquela parte aonde a gente vai trabalhar para a gente poder tocar. Existem vários tons que a gente vai estudar ao longo da música, mas o principal é saber que aquele conjunto de acordes que é utilizado num determinado tom, a gente chama ele de campo harmônico. A gente vai trabalhar aí de acordo com cada um. Por exemplo, se eu tenho a escala de Dó, eu vou conseguir trabalhar acordes dentro dessa escala que vão me facilitar para eu cantar nesse tom. Então, a base do campo harmônico é a escala. E se você não conhece a escala, você vai conhecer hoje. Hoje eu vou trabalhar com você a escala de Dó, mas é sempre relativas com outras escalas, tá bem? Porque para trabalhar em tons, a gente tem 7 notas musicais. Dentro dessas 7 notas, a gente tem muitos e muitos tons. A gente pode começar a falar dos 7 tons principais e depois a gente vai falar dos menores, vamos falar de sustenidos, que são coisas que se englobam dentro do campo harmônico. Mas isso é mais para o pessoal avançado, tá bom? Você que está aqui para essa aula para iniciante, nós vamos falar dos 7 principais e vamos começar com a base de tudo, que é, claro, a escala de Dó maior. E eu vou mostrar isso para você na tela. Fica ligado. Então vamos lá, pessoal. Eu já dividi a minha tela aí com vocês. Vocês estão vendo aí? Eu tenho aqui a escala de Dó maior, tá vendo? C major scale em inglês. E aqui eu tenho as notas que são representadas por letras, porque afinal de contas, para a gente tocar cifra, a gente vai precisar de letra, né? Então ela é representada. Cifras são letras que representam acordes, mas a gente vai colocar aqui elas como notas, primeiramente para você descobrir como funciona aí a questão da escala, tá bom? A gente tem aqui, olha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Coloquei um pianinho para ficar mais fácil aí para quem toca teclado, para ficar aí mais visível, né, a aprendizagem. E coloquei aqui também as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá vendo aí? A escala nada mais é de uma sequência de 8 notas formadas por tom e semitom. O que é tom? Tom é a maior distância entre duas notas e semitom
vai ser a menor distância entre duas notas. Se você observar aqui neste desenho, você vai ver que de do dó para o ré, eu tenho essa teclinha preta aqui, que é o meu sustenido ou o meu bemol. Então, logo eu entendo que para eu chegar no ré, eu vou precisar passar por esse sustenido. E aí eu vou ter meio tom com meio tom, que vai dar um tom de diferença. Agora, o que é meio tom ou semitom? É a menor distância entre duas notas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, entre o mi e o fá, entre o si e o dó, que são considerados semitons naturais. Esses semitons é a menor distanciazinha, porque só tem ali de um para o outro, você vê que não tem nenhuma teclinha preta no meio, você vê que elas são bem naturais. Então, para formar qualquer escala, seja ela de dó, de sol, de ré, qualquer uma básica, você vai precisar servir essa sequência aqui de escala, tá bom? Para a gente poder estar começando aí o campo harmônico. Então, tudo inicia na escala. Se você sabe escala, você consegue desenvolver muito rápido. Então, eu já sei que a escala de dó leva essas notas. E as outras escalas? Vamos ver? Aí, pessoal, tá aí a escala, as escalas maiores, né, naturais aí que a gente já vai utilizando, que eu tive mostrando para vocês, olha, ó, a escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já aproveita, faz um screen, tira uma foto, um screenshot, tira uma foto dessa imagem aqui que é bom para você que tá aprendendo, tá bom? Aí temos aqui, ó, de ré, que tem dois sustenidos, ó lá, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó sustenido, ré, né? Porque aqui só tá 7 notas, mas a gente sabe que a última sempre repete. Mi, 4 sustenidos lá, ó, que eu mostrei. De fá, fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi, fá. Sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. E si, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si. Então, essas aqui são as escalas naturais. Então, é importante que você faz aí, tira uma foto para você saber como é formada a escala. Essas escalas são a base para você poder tocar no campo harmônico dentro de cada uma, tá bom? Grave isso aí, que isso aí é muito importante. Chegamos aí, olha, eu escrevi a escala aqui de dó, porque antes de colocar aqui para vocês, eu preciso que vocês percebam aqui qual é a regra que eu preciso ter nessa escala para que as outras escalas funcionem. Então, eu tenho aqui, ó, de dó a ré, eu tenho a distância de um tom, tá? De ré a mi, eu tenho a distância de outro tom. De mi para fá, como eu já tinha falado anteriormente, eles são semitons naturais. Então, eu tenho aqui um semitom. Vou botar um ST aqui só para vocês verem. De fá a sol, eu tenho outro tom. De sol a lá, eu tenho outro tom. De lá a si, outro tom. E de si para dó, eu tenho um semitom natural também, que vai seguir essa ordem. Então, todas as escalas, elas vão seguir tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É muito importante que você preste atenção nessa regra, que essa regra aqui, ela vai dar muito, assim, seguimento para que você possa construir outras escalas. Porque depois dela, depois da escala de dó, o que vai acontecer? Todas as escalas vão aparecer aí com sustenidos. Elas já vão começar a fluir ou com sustenidos ou com bemóis. Nas escalas básicas, a escala de Fá maior, ela aparece com um bemol, que é o Si bemol. Mas as outras escalas, elas vão aparecendo. Então, por exemplo, a escala de Sol maior, ela vai ter Fá sustenido. A escala de Ré, ela vai ter Fá e vai ter Dó sustenido. A escala de Lá, ela vai ter Fá, Dó e Sol sustenido. A escala de, vou botar aqui o sustenido. A escala de Mi, ela vai ter Fá, Dó, Sol e Ré
sustenido. A escala de Si, ela vai ter Fá, Dó, Sol, Ré e Lá sustenido. E a escala de Fá maior, ela vai ter somente Si bemol. Aí você me pergunta assim, Adriana, por que é que você colocou então assim nessa ordem tão estranha? Porque a gente poderia ter colocado aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu coloquei aqui, na verdade, na ordem que aparece sustenidos. Atenção que eu estou falando para você que está no básico, tá? Você é iniciante. Eu não coloquei aqui a escala de Fá sustenido, nem Dó sustenido, nem as escalas bemóis. Eu botei geralmente o que você usa para tocar lá no louvor, lá que você acha mais fácil, né? Porque as outras vão ficar um pouquinho mais complicadas e o pessoal do avançado vai entender o que eu estou falando. Então, eu coloquei aqui a ordem que vai aumentando a quantidade de sustenidos na escala para você conseguir trabalhar no campo harmônico, porque quanto mais sustenidos, mais complicadinho fica a formação do acorde para quem toca piano. Mas para quem toca violão, é muito fácil, porque é só você andar uma casa e já está. Praticamente a modulação não muda, o que vai mudar são os acordes de pestana, porque eles vão mudar somente de casa, porque a posição praticamente não muda, né? Como dizem em inglês, os power chords, né, que a gente vai utilizar. Então, essa aí são os sustenidos que você vai encontrar o bemol nessas escalas básicas que a gente está trabalhando. E se for para uma tabela, vai ficar desse jeito. Bom, agora que você já sabe as escalas, a gente voltando aqui para a telinha, né? Eu voltar aqui a desenhar a escala de Dó. Vamos lá. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente agora vai começar a construir o campo harmônico de Dó. E a primeira coisa que você tem que saber é que cada notinha da escala a gente tem um grau específico, tá? E aí a gente enumera eles com números romanos, ó. Tá vendo? Sete, oito, tá? Cada grau aqui, ele tem aí sua especificação, ele tem aí a sua função. E aí, de acordo com os graus, você vai ter aí a sua denominação para você organizar como você vai fazer. Então, o primeiro grau, o segundo grau e assim por diante. Aí, quer ver? Eu vou mostrar aqui agora para ficar mais fácil. Se a gente for verificar isso aqui, como a gente vai fazer? Olha aqui para você ver. O primeiro grau, que é o Dó, né? A gente tem aqui a tônica. O segundo grau, supertônica. Terceiro grau, mediante. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sexto grau, superdominante. Sétimo grau, sensível ou subtônica. E oitavo, que é a repetição do primeiro, que volta a ser a tônica. Uma coisa que é super importante você lembrar: para tocar no campo harmônico, a gente vai sempre usar o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, eles vão ser sempre maiores. O segundo, o terceiro e o sexto, menores. E o sétimo vai ser sempre aqui uma diminuta, que é a que a gente só usa pessoal avançado. Então, a gente vai focar aqui nesses seis graus aqui, nesses primeiros 6 graus. Então, vai de novo, quiser tirar uma foto aqui dessa parte, também é bom para você. Eu vou voltar ali no meu quadro para falar com vocês, tá vendo aí? Então, o que eu chego à conclusão? Que o meu primeiro grau, o meu quarto grau e o meu quinto grau aqui, ó, os acordes são maiores, tá? E o meu segundo, vou rodar aqui, o terceiro e o sexto, eles são menores, tá bom?
menores, esses acordes. Nós vamos formar acordes a partir agora desses. Então, eu sei que eu vou ter, se eu apagar aqui tudo, vamos apagar aqui para a gente ver, para vocês entenderem. Então, olhando aí desses acordes, o que que vai ser? Se o primeiro vai ser maior, e o meu primeiro aqui dentro dessa escala, tá bom? O primeiro dentro dessa escala é dó, eu vou ter um dó maior, tá bom? Vai ser dó maior. O segundo vai ser ré menor, tá? O terceiro vai ser mi menor. O quarto vai ser fá maior. O quinto vai ser sol maior. Acho que é aqui. Sol. Deixa eu apagar isso aqui. Deu ruim. Ups, apagou muito aí. Aqui, ó. Fá maior, né? Sol maior. E o sexto vai ser lá menor. Lembrando que o M tem que ser minúsculo, tá? Para indicar que o acorde é menor, porque senão ele se torna tipo um maior. Então, não se pode usar como se fosse uma diminuta. Então, lá menor. Então, observa. Maior, menor, menor, maior, maior, menor. Essa é a ordem que vai ficar no campo harmônico. Estou com o meu campo harmônico de dó formado. Já é assim, dentro dessa especificação. E aí, se eu quiser mudar o acorde, o que que eu vou fazer? Mudar a escala. É simplesmente, gente, vocês vão colocar aqui a outra escala, porque a ordem dos maiores e menores, eles não mudam. A ordem que está dentro do campo harmônico, ele não vai mudar, ele vai permanecer. Isso aqui é super fácil ver. Se você for tirar aqui, ó, se eu anular aqui, ó, eu começar e eu tiver aqui e eu for colocar aqui de novo, vou botar os graus, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 7. Vou ficar aqui nesses. Se eu começar aqui, se eu começar pelo sol, vai ser sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Aí eu vou lembrar de novo que eu tenho o primeiro é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor e aqui é uma diminuta. Então, eu vou focar aqui nesses aqui. O primeiro é maior, então vai ser sol maior, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor. Então, assim, a fórmula ela não muda, basta você reposicionar as notas. Se eu estou numa escala de ré, eu sei que é ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido. A mesma coisa. Ré maior, mi menor, fá sustenido menor, sol maior, lá maior, si menor e dó sustenido com quinta diminuta ou a diminuta que a gente vai fazer. Mas a gente está concentrando aqui nesses aqui. O que vai acontecer agora é que vai acontecer tipo uma progressão. A progressão que eu posso usar vários tipos de progressão que não vai mudar o efeito, mas você pode só reposicionar as notas. E geralmente a gente usa os graus. Por exemplo, eu posso utilizar aqui uma progressão que eu vou utilizar o primeiro grau, o quarto, o sexto
e o quinto, por exemplo. Então, ou então o primeiro, o quinto, o sexto e o quarto, por exemplo, que vai dar um efeito aqui para poder eu tocar, para eu fazer um efeito aqui. Então, no caso aqui, se eu estou em sol, seria sol maior, depois eu iria para dó maior, depois eu tocaria um mi menor e finalizaria aqui no quinto grau um ré maior. Isso aqui seria uma sequência, por exemplo. Ah, mas eu não estou nesse tom, o que que eu faço? Ah, eu vou tocar em ré maior. Então, eu tenho aqui um ré na primeira parte da progressão, eu tenho aqui um sol, eu tenho aqui um si menor e tenho aqui um lá maior. Então, assim, aí as progressões vão me mostrar o que que eu posso fazer para tocar numa música. E tem muitas músicas por aí que a gente pode usar essas progressões, tá bom? Então isso aí é só mais ou menos para você começar agora a entender. O importante é você saber o que fazer em cada grau, tá bom? O que fazer? Tá aí a explicação. Agora, né, voltando aqui, eu quero fazer uma coisa prática com vocês. Eu acabei de explicar como funciona ali a questão do campo harmônico, como a gente vai fazer, né? Como ele é formado nos acordes. Agora eu vou dar aqui um exercício prático, duas progressões para a gente praticar, e eu quero que depois você pause o vídeo e tente fazer a mesma progressão nos outros tons das escalas naturais que eu tive falando com vocês, das escalas básicas, tá bem? Vamos pegar aqui a primeira progressão, vamos pegar o 1, o 5, o 6 e o 4, tá? Eu tô fazendo aqui na escala de dó, tá bom? Então eu vou fazer dó, que é o 1, 5, 6, lá menor, 4, fá maior. Vou repetir, 1, 5, 6, 4, tá bom? Essa é uma progressão. Se eu, por exemplo, quiser modificar ela para o sol, então eu vou 1, 5, 6, 4. Então é sol, ré maior, mi menor, dó. Essa é uma progressão. A segunda é bem facinha. Vou usar 3 notas. Vou usar a primeira, a quarta e a quinta, tá bom? Vamos aqui em sol mesmo. Primeira, quarta e quinta. Então vamos lá, ó. Sol, quarta, dó e quinta. Vou repetir. E se eu quiser fazer essa mesma progressão em ré maior, por exemplo? Vou só reposicionar novamente os acordes em cima da progressão. Então vamos lá. Primeira, ré. Quarta, sol. Quinta, lá. Vou repetir. Ré, sol maior e lá maior. Agora eu quero que você pause esse vídeo e tente fazer nos outros tons que a gente esteve falando. Em lá maior, em mi maior, si maior, em fá maior. Utilizando essas progressões. Você vai observar que a sequência da sonoridade vai ser a mesma, mas o tom do campo harmônico vai ser diferente. Vamos tentar? Pause esse vídeo aí para a gente tentar. E aí, conseguiu? Eu espero que você tenha tido assim excelentes resultados. Gente, a dica de ouro para finalizar essa aula: não tem que te tocar tudo. Toque simples, tá? Seja assim, organizado. Tente tocar e ficar dentro do campo harmônico, tá? Fica dentro do tom, seja mais simples possível. Tente criar outras progressões, tá? E vai por aí trabalhando. Quando você estiver sabendo bem os acordes, você passe para o próximo vídeo, que vai ser sobre os intermediários, para a gente vai dar uma
vai dar uma acentuada e uma complicadinha aí na explicação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido um pouco para você desenvolver seu ministério. Afinal, música é um campo infinito de descobertas que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Eu mesmo toco desde que eu tinha 8 anos de idade e eu ainda não sei tudo. Eu aprendo todos os dias, aprendo na igreja, aprendo com os meus alunos, aprendo estudando, aprendo ensinando, observando outras pessoas tocarem. A aprendizagem ela é contínua. Então eu espero que você goste. Na semana que vem tem mais e vamos falar com os intermédios, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!